Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas Saúde. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu diria que para mim é capital recolocar Portugal num momento de crescimento, voltar a relançar a confiança dos portugueses em Portugal, criar atratividade e poder reter talento, que é hoje em dia um desafio. Estando à frente de um grande grupo privado de saúde e do lado de fora, como é que olha, de certa forma, de maneira diferente para o Serviço Nacional de Saúde, que tem vivido momentos de grande pressão nos últimos tempos, nomeadamente com a greve dos médicos, que causou bastantes dificuldades no acesso dos utentes à saúde. Isto refletiu-se de alguma forma nos privados e no vosso grupo, e como? Esta pressão que houve no Serviço Nacional de Saúde? Bom, eu diria que no pós-pandemia há uma muito maior atenção da população à sua saúde e, portanto, há uma muito maior carência da população. Além disso, houve toda uma atividade que ficou por fazer por razões óbvias da pandemia e que pressionou bastante o Serviço Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde, no qual se inclui naturalmente o setor social e o setor privado, tem sido, ao longo destes últimos anos, um verdadeiro parceiro do Serviço Nacional de Saúde e durante estes últimos períodos, se calhar estes que está a referir como se calhar um bocadinho mais agudos, com maiores tensões a nível do Serviço Nacional de Saúde, temos sido parceiros nessa perspectiva. Repare que hoje o setor privado representa cerca de 1/3 de toda a capacidade instalada em Portugal e, portanto, naturalmente o que aconteceu foi que as pessoas que necessitaram de cuidados conseguiram encontrar uma solução alternativa, apesar das dificuldades que havia no serviço. Mas o Serviço Nacional de Saúde também vos viu como parceiros, ou diz, quando diz fomos parceiros, porque quiseram ser parceiros ou porque é assim que o Serviço Nacional de Saúde vê os privados? Não, o Serviço Nacional de Saúde engloba naturalmente os hospitais públicos que, quando têm dificuldades de acessibilidade por alguma forma, eu refiro, por exemplo, o SIGIC, o Sistema de Inscritos para Cirurgia, basicamente o que o sistema privado garante é que garante que existe uma alternativa e que existe a capacidade de poder prestar cuidados de saúde atempadamente. Mas se pensar que cerca de metade dos portugueses têm hoje em dia já uma cobertura de seguro ou de um subsistema, hoje em dia temos de pensar muitas vezes como o setor privado, não apenas como complementar, mas muitas vezes como alternativo. E aquilo que tem acontecido e a razão pela qual, apesar de todas estas tensões que houve e que existem a nível do Serviço Nacional de Saúde, não temos hoje em dia um problema grave de saúde em Portugal, porque de facto há esta alternativa viável, quer do serviço do setor social, quer do setor privado. E isso deve intensificar-se, ou seja, essa parceria, essa colaboração, porque muitas vezes a mensagem que é passada, nomeadamente por este último governo, é de que isso não deveria acontecer, que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter capacidade para responder a tudo que são as necessidades, a toda a procura que tem. E daí também a criação do novo modelo de gestão. Portanto, do seu ponto de vista, seria útil intensificar esta colaboração, esta parceria com o Serviço Nacional de Saúde, ou nem por isso não tem interesse? Eu julgo que isso é inevitável e eu acho que cada vez mais vamos ter que falar de Sistema Nacional de Saúde, em que engloba o setor privado e o setor público. As pessoas têm direito a poder optar por um sistema alternativo, se assim for a sua capacidade e escolha. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser capacitado, mas os desafios, naturalmente, com a saúde têm também crescido. Repare que a população portuguesa tem envelhecido, nós hoje vivemos mais anos, temos, consequentemente, mais patologia no final das nossas vidas e, como tal, isto tudo são desafios não ao sistema português, mas a todos os sistemas de saúde. O CEO do SNS veio resolver alguma coisa? Que balanço é que faz deste ano? Bom, eu diria que o CEO do SNS nós julgamos ser uma posição que faz sentido. Ou seja, muitas vezes confundia-se o Ministro da Saúde como CEO do SNS e que acabava por ser uma redução do âmbito daquilo que consideramos dever ser o papel do Ministro da Saúde, que deve olhar holisticamente para o sistema. Portanto, não tem problemas com o modelo? Não, de todo. Acho que o Serviço Nacional de Saúde deve ter uma liderança, deve ter uma estratégia e deve prosseguir essa estratégia. E, portanto, acho que haver alguém
que tenha esse papel, essa responsabilidade dentro da máquina do Ministério da Saúde, parece-me que faz todo o sentido. Mas já melhorou alguma coisa no Serviço Nacional de Saúde? Eu julgo que houve um conjunto de medidas, que houve muito pouco tempo, não é? Nós fomos abalados por uma crise política repentinamente e, portanto, havia um plano, com certeza, de mais médio e longo prazo que estaria a ser trilhado. A adoção recentemente das unidades locais de saúde, portanto, das denominadas ULS, parece-me que era uma parte integrante dessa estratégia de médio e longo prazo e que provavelmente ficou, eu diria, se calhar curta, não é? Porque, em virtude do tempo. Mas sim, parece-me que estávamos a enverdar por caminhos alternativos que pudessem conduzir a mais saúde e a menos doença. Mas, em geral, enfim, obviamente o Serviço Nacional de Saúde tem vários méritos, mas também tem, nós temos assistido isso com regularidade, notícias de problemas sérios no SNS. O que é que, na sua opinião, deveria ser afinado? A mim parece-me que um modelo que agora foi recentemente implementado das unidades locais de saúde é um modelo que faz bastante sentido. É um modelo que foca na necessidade de aumentar os cuidados de saúde primários, de manter os portugueses com saúde e, portanto, evitar que os portugueses adoeçam e responsabilizar todos os intervenientes por essa manutenção da saúde, ou seja, prevenção, saúde preventiva, diagnóstico precoce, tudo isto são situações que evitam que o sistema estrangule a posteriori. Se nós tivermos um mau modelo de prevenção e um mau modelo de cuidados de saúde primário, o que acontece é que situações que podiam facilmente serem resolvidas acabam por se agravar, tornando-se não só mais complexas a sua resolução, como muitíssimo mais caras. Portanto, este modelo parece-me ser um modelo que faz sentido e que tem muito para provar, mas que, em teoria, parece que vai ter sucesso. Então é um defensor do Serviço Nacional de Saúde e da sua continuidade, é isso? Sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde e da sua continuidade. Mas como é que se justifica que haja tantos problemas acumulados no Serviço Nacional de Saúde quando, diz o Governo, houve um reforço de dinheiro no sistema nos últimos anos? Bom, a mim parece-me que houve de facto um reforço. Este é o maior orçamento de Estado da Saúde que alguma vez existiu. Há, de facto, aqui, eu diria, problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde que necessitam de resposta. Esta questão dos recursos humanos, se quiser, e se calhar focando naquela que talvez seja o problema mais preponderante na saúde, não apenas no Serviço Nacional de Saúde, como no sistema, como eu diria, globalmente é um desafio, tem a ver com a carência de recursos especializados, não apenas médicos, mas enfermeiros, técnicos, e em que o modelo de atratividade tem que ser repensado. Nós não podemos continuar, as pessoas têm cada vez mais diferentes objetivos de vida, têm aquilo que hoje em dia se fala do work-life balance, work-life blend, o pós-Covid é muito desafiante não só para as empresas como para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, no nível dos recursos humanos, muitíssimo importante. Mas isso não vai trazer também, estamos a falar da questão, em particular, por exemplo, dos médicos, não acaba por trazer mais competitividade? Ou seja, se tiver um Serviço Nacional de Saúde que ofereça mais condições e mais dinheiro, também os privados vão ter mais dificuldade em conseguir esses recursos, porque agora pelo facto do Serviço Nacional de Saúde não dar as devidas compensações, que esses médicos trabalham no privado. Ainda esta semana soubemos que, através do Jornal Expresso, que 80% dos médicos que trabalham nos hospitais públicos trabalham no privado. Por isso, se tivermos um Serviço Nacional de Saúde mais robusto a esse nível, vai ser mais competitivo também. Para vocês será mau, ou não? Não, a competitividade traz sempre uma melhoria do sistema. Portanto, nós não achamos que seja necessário ter má competitividade ou fraca competitividade para que o setor privado seja bem sucedido. Mas beneficiam do facto do Serviço Nacional de Saúde não estar a dar as condições, ou não? Eu não sei se beneficiamos, se quiser, numa perspectiva de balança, eu não sei se no final do dia o balanço é positivo, porque o Serviço Nacional de Saúde, se criar condições de atratividade de médicos e de atratividade de enfermeiros e de atratividade de técnicos, o que vai acontecer é que vai servir a população que o procura. Nenhum
dos setores, nem o público, nem o privado, tem a capacidade de atuar sozinho. Portanto, nenhum deles pode, de alguma forma, desejar que o outro fracasse, porque não tem capacidade de dar acesso aos portugueses a cuidados de saúde. Portanto, o nosso objetivo era, a minha perspectiva seria, a melhoria da atratividade no Serviço Nacional de Saúde vai trazer maior grau de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E isso vai se traduzir em mais saúde, vai se traduzir em portugueses com melhor saúde e, portanto, vai se traduzir em que nós vamos poder tratar quem de facto necessita de cuidados de saúde de forma... E que não tem seguros de saúde. E que não tem seguro ou subsistema de saúde, Exato. porque hoje em dia, eu relembro que cerca de 50% da população está coberta com uma cobertura alternativa. E, portanto, ou têm um subsistema de saúde ou têm um seguro de saúde. Portanto, Mas que impacto é que isso vai ter no Serviço Nacional de Saúde? Ou seja, aliás, nos privados? Se realmente oferecer o seu Serviço Nacional de Saúde, oferecer melhores condições. O mercado tem capacidade para todas as necessidades do público e do privado? Eu julgo que sim. Há médicos para todos? Eu julgo que há médicos para... Bom, nós já falámos dos desafios que temos de formação. Há aqui um tema de formação e que, não sendo a única solução, é uma das soluções, é aumentar a capacidade formativa em Portugal de profissionais de saúde e essa está a ser abordada, é um tema que está na ordem do dia. O Governo tomou um conjunto de iniciativas. Temos hoje... Ou seja, temos que formar mais médicos, é isso? Temos hoje uma universidade privada já de saúde, de medicina e, portanto, estamos de facto a caminhar para uma maior capacidade formativa. Mas repare que não é só a única resposta, porque nós perdemos anualmente, ou se quiser recorrentemente, muitos profissionais de saúde para sistemas que não o português. As pessoas basicamente vão-se embora por não terem alternativa. No privado isso também acontece? As pessoas, eu diria que as pessoas nem chegam a integrar nem o setor público nem o setor privado muitas vezes, saem imediatamente após a faculdade. Mas parece-lhe normal que 80% dos que trabalham no privado sejam do Serviço Nacional de Saúde? É algo que lhe pareça saudável? Ouça, os dados que eu tenho é que existem cerca de 30 mil médicos em Portugal que trabalham exclusivamente no setor privado. Ou seja, o setor privado é, de facto, não apenas complementar, mas uma alternativa. Mas nós vimos de um modelo que vinha de muita complementaridade. E, portanto, é normal que os médicos fazem a sua atividade pública, a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde, que procurem uma alternativa de profissional, de desempenhar a sua atividade de forma privada, possam também ter uma alternativa privada. Portanto, eu não me refiro à escolha individual de cada médico, estou a referir-me ao volume, a este número concreto. Mas é 80%. normal. O volume 80% não quer dizer que sejam 80% do seu tempo. E, portanto, o que estamos a falar isso é uma contabilização de cabeças, se quiser. Que existem alguns médicos que passam 50% do seu tempo na sua atividade privada, existem alguns médicos que passam 10% do seu tempo na sua atividade privada, e a atividade privada não é absolutamente direto que estejam a trabalhar para um grupo privado. Podem ter a sua atividade privada, nomeadamente familiar. Temos muitos consultórios de médicos que são, eu diria, históricos. Era esse o modelo inicial em Portugal, em que os consultórios privados dos médicos, onde eles faziam a sua atividade privada. Mas isso faz sentido, ou seja, por exemplo, o regime de dedicação plena a concretizar-se, ele vai, de certa forma, tirar médicos ao privado? Vocês vão sentir algum impacto com isso ou não? Eu diria que o modelo de dedicação plena não me parece que vá resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. O modelo de dedicação plena procura remunerar melhor, que é uma das variáveis que estava, ou que continua, se calhar, a estar mal adequada àquilo que são as necessidades dos profissionais de saúde. Mas o modelo de atratividade, ou seja, as características que vão atrair e reter profissionais, não se esgotam na componente salarial. Repara, o modelo de inovação, o modelo de desenvolvimento, o modelo de poderem escolher modelos de horários, se quiser, adequados. Repare, nós, no setor privado, e eu diria não apenas na saúde, tivemos que nos adequar muito depressa, principalmente com a pandemia, a modelos alternativos de trabalho. Estes modelos não estão exatamente totalmente implementados ainda a nível do Serviço Nacional de Saúde. A velocidade em que o farão criará naturalmente condições de retenção e de atratividade diferentes. Portanto, salário sim, é uma característica. Achamos que
este modelo de dedicação plena parece que pode estar a colmatar esse ponto. O segundo, as outras variáveis, nomeadamente variáveis como a adequação de horários de trabalho, como investigação, não sei se já estão a ser abordadas. Repare que nós investimos anualmente largos milhões de euros no setor privado em inovação. Nomeadamente, se quiser, as dimensões mais conhecidas pelo público, se quiser, são, por exemplo, robôs. Os robôs cirúrgicos, que tanto se fala. Estamos neste momento a investir no Estado na compra de robôs. Li recentemente que o Hospital de Santo António também já adquiriu um novo robô, o que é bom, mas repare que o setor privado já o tem há anos. E, portanto, de facto, os médicos queriam desenvolver as suas atividades avançadas, estar na linha da frente do avanço tecnológico. Não tinham no setor público uma alternativa viável. Sim, essa também é uma razão, para além da questão do vencimento. Mas ainda assim, vocês não têm dificuldade então em contratar médicos? Não, é um desafio, vamos ser claros. É um desafio atrair talento no mercado em que nós vivemos hoje em dia. Não é apenas em Portugal que existe uma carência de recursos humanos na área da saúde e, como tal, os nossos profissionais de saúde, os nossos alunos, se quiser, são permanentemente aliciados para ingressar em modelos alternativos que o nosso. Portanto, nós entramos em concorrência. Nós estamos cada vez mais no mundo global, em que as carências dos vários sistemas estão à procura do que lhes faz falta. E o tema talento humano é, de facto, um desafio. Portanto, nós vamos todos, o serviço público e o serviço privado, ter que constantemente nos reinventar para conseguir atrair e ser um local em que as pessoas queiram vir exercer as suas atividades. Por exemplo, há um número para o Serviço Nacional de Saúde sobre os médicos que fazem falta. No privado isso também acontece ou não? Não. Não acontece? Não acontece. Nós somos, naturalmente, o setor privado procura satisfazer a procura que tem. Não é? Portanto, nós temos que garantir que temos oferta para a procura que temos. E, portanto, basicamente aquilo que criamos, e vamos continuando a desenvolver, vamos continuando a ouvir aquilo que são os nossos profissionais, a ouvir aquilo que é o mercado de facto a evoluir e vamos adequando. Eu relembro que só em 2023, se quiser, o Grupo Lusíadas investiu nas suas unidades existentes, portanto não tem nada a ver com crescimento, 32 milhões de euros em modernizar-se, em capacitar, em permitir que os profissionais tenham ao seu dispor a última tecnologia para que possam prestar melhores cuidados de saúde. E isso consideramos ser um fator-chave de sucesso. Para a atração e fixação dos médicos. Já nos disse que faz sentido aqui pedir, enfim, pensar mais em sistema e haver mais colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde e os privados. Mas em que áreas em concreto é que isso, do seu ponto de vista, poderia acontecer? A cooperação. Essa cooperação e esse desenvolvimento dessa cooperação. Bom, eu gostava por começar por dizer que já existe desde há largos anos, e eu referi há pouco aquilo que são o combate às listas de espera, em que de facto os privados têm estado constantemente ao longo dos anos. E isso continua a acontecer. Isso continua a acontecer. Sim. E portanto eu diria que esses modelos, se quiser, alternativos de parcerias público-privadas já existem hoje em dia. E acha que continuará a acontecer, ou seja, porque já temos tido mensagens políticas no sentido contrário, de que esse tipo de colaboração que não deveria acontecer e que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter capacidade para satisfazer toda a sua procura. Bom, que é que nós temos um terço da capacidade instalada em Portugal é do setor privado. Isto são dados, não é política e não é declarações de princípio. Dados são um terço da capacidade instalada é privada. Temos cerca de metade da população portuguesa com coberturas, com duplas coberturas, portanto com subsistemas ou seguros de saúde. O número dos seguros de saúde, que em 2021 para 2022 cresceu 10,4%, penso eu, nós pensámos que foi um ano histórico de crescimento. De 2022 para 2023 cresceu 16%. Ou seja, as pessoas cada vez mais querem garantir que têm uma alternativa, um poder de escolha. Certo. E, portanto, esta complementaridade eu acho que é inevitável. Portanto, está muito para além de uma declaração de princípios. Isto são factos. Eu estou a olhar retrospectivamente e ver onde estamos hoje. Olhar para a frente e dizer se vamos ou não vamos ter
maior capacidade instalada. Eu acho que é inevitável que haja uma maior capacitação do Serviço Nacional de Saúde e acho que é inevitável que aconteça o mesmo no setor privado e no setor social. Mas como é que essa colaboração se pode desenvolver? Há outras áreas em que isso pode acontecer, nomeadamente? Claro, há áreas em que se pode e deve continuar a desenvolver. A área formativa, por exemplo, é uma área importante. A formação, por exemplo, médica, que é uma das formações se calhar críticas no âmbito desta nossa conversa, a formação médica desenvolve-se uma componente dentro de sala de aula, à imagem eu diria, da esmagadora maioria das licenciaturas, mas depois tem uma forte componente de terreno, uma forte componente hospitalar, de cuidados de saúde primários. Esta componente está, hoje em dia, a ficar muito estrangulada. Ou seja, os jovens médicos, os jovens residentes, os alunos das faculdades têm que conseguir ter uma alternativa para poder continuar os seus estudos. E esta parceria pode ser aqui muitíssimo importante, uma vez que no setor privado tem um conjunto de características diferentes do setor público e que pode dar aos jovens profissionais, quando estão a terminar a sua formação, uma abrangência e uma latitude de visão diferente daquela que teriam se fosse exclusivamente a formação a continuar a estar num modelo exclusivamente público. Porque hoje em dia o sistema não é exclusivamente público. Tem capacidade formativa, então, para os privados? Já têm, estão cada vez a aumentar mais. Os médicos em dedicação exclusiva ao modelo privado, ao setor privado, são cada vez maiores, o número de médicos, portanto, é normal que este modelo de parceria continue a acontecer. E os custos de tratar um doente no privado e no público, até a propósito desta questão dos seguros de saúde, é idêntico ou não? O custo? O custo. O custo provavelmente é menor. O setor privado é naturalmente, por natureza e por necessidade, muito eficiente na maneira como aborda e os tratamentos e como aborda o doente. E, portanto, nós temos uma enorme focalização a nível do custo. Eu julgo que, por exemplo, quando falámos há pouco do CEO do SNS, este olhar holístico do SNS, uma das áreas que visa também ter é ganhar eficiência a nível do SNS e deixar de olhar segmentadamente para áreas do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, julgo que o custo holístico, olhado de forma abrangente, é menor no tratamento no setor privado do que é no setor público. Portanto, aí também o Serviço Nacional de Saúde tem um caminho a fazer, eventualmente. Eu julgo que sim. Eu julgo que tem um caminho de eficiência a fazer. Eu, se quiser, se calhar, fazendo aqui uma correlação, por exemplo, com as parcerias público-privadas, que ainda existe uma em Portugal. Já falaremos sobre isso também, mas diga. Não, portanto, basicamente o que eu estava a tentar demonstrar é os privados, quando entraram nas parcerias público-privadas, aquilo que o Tribunal de Contas concluiu é que, permanentemente, o custo público, a sua atividade era abaixo do custo público comparado. E, portanto, introduziam eficiência no sistema que repassava, naturalmente, para o Serviço Nacional de Saúde. Qual é a situação, neste momento, da dívida do Estado para com os privados? A dívida do Estado para os IADAs de saúde é absolutamente normalizada, não é um tema. Mas já foi um problema grave no passado, ou não? Já foi, não é hoje um tema. Eu diria que foi, se quiser, no passado, houve indefinições que traduzia-se depois que, a nível do setor público, dificuldade em poder pagar aquilo que contratavam inicialmente. Portanto, havia uma necessidade operacional, o setor privado existia e estava disponível para ajudar e ajudava operacionalmente, e depois a componente, se quiser, formal do Estado e a máquina toda que tem de ser montada, muitas vezes também se atrasava no processo. Portanto, o tema da dívida foi um tema, ocasionalmente é um tema, a dívida sobe e desce, e nós sabemos isso, nós lemos todas as notícias, não é apenas a nível do setor privado, a nível da indústria farmacêutica, por exemplo, o que nós vemos é isso acontecer, eu diria, com alguma flutuação. Hoje em dia não é um tema. Mas isso também é porque, na verdade, o Estado recorre ou está a recorrer menos aos privados, nomeadamente ao nível dos exames complementares, ou não? Repare, essa é uma componente, a componente dos exames complementares. Eu diria que, se calhar, a esmagadora maioria desses exames complementares, estamos a falar da área de laboratório e da área de imagem, técnica, de diagnóstico, que não é exatamente onde o setor da hospitalização privada, que é onde nós nos inserimos, atua. Eu diria que a dependência externa do Estado
está diretamente alinhada ou está diretamente correlacionada com o investimento que o Estado tem feito recentemente em equipamentos e em capacitação. E, portanto, parece-me que essa redução da exposição externa do Estado faz sentido. Se há capacidade interna, porquê que havemos de externalizar? E, portanto, se o Estado tinha os recursos humanos, tinha a capacidade, tinha as instalações e faltava investimento em tecnologia, fazendo então, digamos que o Estado não é um cliente a quem pretenda vender mais serviços, é isso? Eu diria que nós não prestamos serviços ao Estado. Nós servimos pessoas. Nossa missão é cuidar de pessoas e ajudar o sistema a funcionar melhor. E, portanto, onde há problemas de acessibilidade, onde há disparidades e assimetrias na área da saúde, aí é onde o setor privado deve preencher a lacuna. Agora, se o Estado, naquilo que é a execução da sua atividade, nomeadamente a nível do Serviço Nacional de Saúde, tem dificuldade por alguma razão em algum momento, deve o setor privado e o setor social colocar-se à disposição do Estado, porque o Estado somos todos nós. E faça aquilo que acabou de nos dizer há pouco, que efetivamente há mais pessoas com seguro de saúde e, portanto, mais pessoas a recorrer ao privado, em virtude também das falhas do próprio Serviço Nacional de Saúde. Vocês têm capacidade para esta pressão também, para este aumento de procura, para responder a esse aumento de procura ou não? Bom, temos a um ponto. Certo. Todos os sistemas têm o seu ponto de ruptura. Portanto, obviamente que nós estamos, como eu referi há pouco, nós estamos a ter tivemos um ano de crescimento muito significativo em 2023, prevemos um ano de crescimento muito significativo em 2024 e isto tem a ver com a procura que nós temos. Portanto, sim, com um limite. Portanto, aqui não Mas já é... estão a chegar a esse limite ou não? Não, estamos a capacitar para poder que esse limite seja maior. No vosso caso, fazendo mais investimento. Fazendo como já mais referiu, investimento. não é? Eu diria que todos os grupos privados e todo o setor privado, e eu, tanto quanto é do meu conhecimento, o setor social está-se a capacitar para poder garantir que os portugueses não ficam sem alternativa. Mas há áreas, por exemplo, que os seguros ainda não cobrem, nomeadamente há certas terapêuticas inovadoras que, na verdade, só muitas vezes o Serviço Nacional de Saúde consegue oferecer. Do seu ponto de vista, os seguros também têm um caminho a fazer a esse nível, têm que ser mais abrangentes, têm que começar a criar mais abertura, como aconteceu, por exemplo, no tratamento do cancro, ou não? Deixe-me, se calhar, começar pelo princípio da sua pergunta e, se calhar, tentar dizer que se calhar não estou de acordo com o que disse. Certo. A componente inovadora não tem vindo do Serviço Nacional de Saúde. A componente inovadora tem vindo do setor privado, que muitas vezes tem motivado o Serviço Nacional de Saúde a que ele também se inove. Ou seja, a investigação que tem sido feita e a participação em ensaios clínicos que tem sido feito no setor privado tem muitas vezes motivado o setor público a poder vir atrás e adotar. Outra questão distinta tem a ver com os modelos de seguro de saúde e aquilo que não é? as coberturas que têm e as limitações que têm. Nós não podemos estar à espera de ter seguros de saúde sem limitações se aquilo que estamos, se quiser, a comprar são modelos de seguro que têm um grau de cobertura relativamente reduzido. Portanto, mas se a pessoa quiser fazer um tratamento inovador que não tem cobertura de saúde, não vai ao privado, não é? Vai ao Serviço Nacional de Saúde, não é? No Serviço Nacional de Saúde a pessoa não opta. Portanto, não faz tratamento inovador porque não opta. É o serviço que lhe derem. E, portanto, aqui no setor privado, hoje em dia temos muita alternativa e eu diria que não tem sido, o que me está a dizer, não tem sido a regra. Okay. A regra tem sido, quando procuram um tratamento inovador, procura o setor privado. Aquilo que estamos a falar é que muitas vezes as pessoas acabam por esgotar, se quiser, aquilo que é o teto do seu seguro. E, portanto, esgotando o teto do seu seguro, o que acontece é que quaisquer outros cuidados que a pessoa necessita seguir não tem uma ferramenta ou uma cobertura e provavelmente terá que utilizar aquilo que é o seu direito constitucional, que é também poder usar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nesse sentido, e apesar das coberturas não poderem ser ilimitadas, haveria alguma área ou algum aspecto dentro da negociação com as seguradoras que poderia aqui ser alterado ou não? Não, eu acho que vai evoluir, não é questão de ser alterado. Não me parece que vai haver um momento de disrupção em que mudamos do modelo A para um modelo B. Acho que naturalmente vai evoluir. Aquilo que nós vemos é que os desafios no tratamento e na longevidade que a população vai tendo, vai se traduzir naturalmente num conjunto de novos desafios que implicam uma alteração e uma renovação do modelo
quer de cobertura dos seguros, quer do Serviço Nacional de Saúde. Agora, aquilo a que se assiste, nomeadamente quando se precisa de marcar um exame ou enfim, sobretudo exames de diagnóstico, é que os privados estão a fazer cada vez menos esses exames através do Serviço Nacional de Saúde e da ADSE. Isso é porquê? Já percebemos que não há atrasos na dívida. Portanto, é uma opção dos privados ou é uma opção do Serviço Nacional de Saúde? Mas repara, a ADSE é um subsistema privado. Sim. E, portanto, aquilo que nós temos um crescimento. A ADSE, tanto quanto eu sei, aumentou o número de beneficiários do seu subsistema e representa uma fortíssima fatia daquilo que é os pagadores institucionais, se quiseres, do setor privado. E o Grupo Lusíadas não é exceção. E, portanto, temos uma forte componente. O número de exames de diagnóstico que nós temos prestado aos beneficiários da ADSE não tem diminuído, tem aumentado proporcionalmente àquilo que tem sido o aumento da procura no... E o Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde, na dimensão de diagnóstico, não tem recorrido ao setor privado hospitalar. Pronto, então realmente não é opção vossa, ou seja, vocês fariam esses exames para o Serviço Nacional de Saúde? Se houver necessidade, claro. Mas tem de ser uma necessidade que o serviço tenha. Nós não vamos estimular essa necessidade. Portanto, aquilo que nós estamos à procura não é de satisfazer o serviço, é de satisfazer necessidades da população. Sim, e que a pessoa pode ter o seu sistema de Serviço Nacional de Saúde, mas querer fazer o exame no privado. Sim, mas repara, normalmente o que acontece é, a maioria dos exames, aquilo que o modelo tradicional, do que acontece hoje em dia, que as pessoas são seguidas nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, que têm pouca capacidade de diagnóstico e que têm-se vindo a capacitar. Com a pouca capacidade de diagnóstico, o que faz é que recorre, quer seja a laboratórios para análises clínicas, quer seja a imagem fora, portanto, a radiologia externa. À medida que se for capacitando os centros de saúde como unidades locais de saúde, naturalmente que esta dependência externa reduz. E, portanto, a mim parece-me que, olhando para a frente, com as medidas que estão a ser tomadas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, a necessidade de diagnóstico por parte direta do serviço deve reduzir. Esta deve ser a expectativa. Eu só queria perceber porque é que quando um utente do Serviço Nacional de Saúde recorre a um privado para fazer um exame que lhe foi passado pelo Serviço Nacional de Saúde, não o pode fazer. Era só isso. Não pode. Sim, há certos exames que não pode fazer no privado, não é? Mas repare que, normalmente, o que acontece é o Serviço Nacional de Saúde não contratualiza isso com os privados. São coisas distintas. É isso. Nós, por exemplo, temos algumas unidades que estão contratualizadas e, portanto, têm um contrato com o Serviço Nacional de Saúde para poder prestar esses cuidados, mas se não é necessário, o Serviço não contratualiza connosco, mas é uma decisão do Serviço. Nós temos, naturalmente, a capacidade instalada. Se o serviço necessitar, poderá contratualizar connosco. Os modelos estão criados. Quer dizer, quem contratualiza é quem tem a necessidade. Não é? Ainda em relação à ADSE, houve uma polémica há uns anos, sobretudo antes da pandemia, com as regularizações, uma espécie de correção de faturas que a ADSE envia a posteriori. Chegaram a pagar essas regularizações? Como é que ficou essa situação? Essa decisão nunca chegou a ser efetivada. Houve uma proposta de decisão por parte da ADSE que foi para consulta pública. Todos os privados se pronunciaram e nunca houve uma decisão final por parte da ADSE. Pronunciaram contra. Repare, e vou tentar explicar um bocadinho o que é a regularização. A ADSE tem, nas suas condições gerais de adesão, uma cláusula que diz que os preços praticados, e hoje em dia isto quase não tem aplicabilidade porque a esmagadora maioria dos preços da ADSE estão contratualizados e definidos, portanto têm um número à frente de um serviço, não era assim no passado. O que acontecia é que os beneficiários recorriam às unidades privadas de saúde e era-lhes prestado os cuidados. Os cuidados tinham variabilidade, como é óbvio, como é natural e têm sempre. Não há duas pessoas iguais, não há dois cuidados de saúde iguais. E, portanto, o que acontecia é que havia variabilidade nos valores, se quiser, dos diagnósticos homogéneos, como há no setor público. Ou seja, sempre que uma pessoa tinha uma determinada patologia, o tratamento dessa patologia poderia ser o A mais o B, o A mais o B mais o C, consoante a necessidade da pessoa. E o que aconteceu foi que a ADSE, de uma forma, nessa cláusula que a ADSE tem, a ADSE reserva-se o direito de regularizar para aquilo que considerava ser o preço mínimo que reconhecesse. Mas a ADSE nunca nos apresentou aquilo que é o preço mínimo.
e demonstrou existir alguém com um diagnóstico homogéneo e idêntico a ter aquele custo de tratamento. E, portanto, o sentido da norma faria sentido. O que aconteceu? Só para contextualizar aqui os nossos ouvintes, esta questão quase gerou uma ruptura entre os privados e a ADSE. Ouça, porque nós consideramos que é inconstitucional nós não sabermos qual é o preço que vamos ser pagos pelo serviço que vamos prestar. O que acontece é que nós temos de pagar naturalmente, por exemplo, honorários clínicos. O médico que faz uma determinada cirurgia tem de ser pago, é o ordenado dele, portanto, nós temos que lhe pagar o ordenado. Mas depois, a ADSE diz, mas eu depois reservo-me o direito de vir a rever o que eu lhe pago a si. De acordo. E chegaram a essa questão, portanto, não foi essas faturas, essas regularizações não foram feitas? A ADSE nunca chegou a efetivar esse processo. Então perdoou? Não perdoou, não regularizou. Fez uma primeira auscultação pública, os privados todos pronunciaram-se e a ADSE ficou de avaliar, isto é o objetivo da auscultação pública, é receber feedback sobre um sentido de decisão numa direção. Os privados pronunciaram-se sobre o que discordavam e apresentaram as razões e a ADSE não manteve a decisão. O que não significa, mas não houve uma decisão. E, portanto, não houve uma decisão de concordar com os privados a dizer, sim senhora, tem a razão. Como é que vê essa atitude da ADSE? Tenho alguma dificuldade em saber ler. Aquilo que nós sabemos foi que nós pusemos em tempo pedimos um conjunto de pareceres a constitucionalistas de renome sobre esta indefinição e sobre esta impossibilidade de isto existir num Estado de Direito. Todos nos deram razão e, portanto, esses argumentos foram apresentados. Nunca nos concluíram do nosso lado, mas tanto quanto é a nossa convicção, estamos seguros de que estamos a atuar dentro dos princípios da legalidade. Temos todos os parceiros de constitucionalistas de renome a dizer que aquela norma aplicada assim é inconstitucional e, portanto, aguardamos com muita calma o que venha a ser a decisão da ADSE. A fatura pode voltar a aparecer, digamos assim. A fatura pode voltar a aparecer. A tabela de preços do regime convencionado da ADSE foi, entretanto, alvo de revisão há alguns anos. Que impacto é que teve? E pergunto-lhe se é adequada. Teve um impacto, criou definição e, portanto, acabou com a incerteza que havia com esta cláusula de variabilidade para a adequação do preço a preços mínimos. Portanto, hoje é uma tabela conhecida, que cria estabilidade no sistema e, portanto, esse fator é positivo. E por isso é que vocês avançaram. Caso contrário, não teria havido acordo, não é? Caso contrário, provavelmente o setor privado, eu não sei, eu não falo por todo o setor, mas o Grupo Lusíadas teria muita dificuldade em continuar a operar com a ADSE. Mas deixe-me dizer-lhe que existe hoje em dia, eu não consigo falar uniformemente sobre a adequação daquilo que é a tabela privada, a tabela convencionada da ADSE, porque há de facto muitas assimetrias. E depois, estas assimetrias geram também, do ponto de vista de intencionalidade dos profissionais de saúde, uma maior ou menor adesão à ADSE. Repare que nós, setor privado, se quiser organizações como o Grupo Lusíadas, nós não somos os profissionais liberais que são os médicos. Os médicos é que decidem poder fazer a sua atividade e receber doentes da ADSE. Se o médico se considera que está a ser mal remunerado, se considera que não tem dignidade a remuneração que lhe estão a oferecer para um determinado ato, ele não tem disponibilidade para o fazer e diz que não o faz. Portanto, aquilo que nós vemos é assimetrias. Houve um conjunto de redução dessas assimetrias pela ADSE, nomeadamente na área da saúde mental, na área da ginecologia, que melhorou bastante a atratividade para a componente clínica. Portanto, os médicos passaram a estar mais disponíveis para fazer esses atos. E existem outras em que a situação não está adequada e, portanto, é natural que continuem a haver eu diria, alguns constrangimentos no acesso a cuidados por falta de profissionais que se revejam nessa tabela convencionada. A ADSE passa este ano, entretanto, a assumir as despesas de saúde dos funcionários das autarquias, que eram os próprios municípios que asseguravam. Isto terá alguma consequência do ponto de vista dos prestadores privados de saúde? Não, eu julgo que não. Eu julgo que estamos a alterar, estamos a mudar pagador e, portanto, a ADSE tem sido uma entidade com quem nós temos falado habitualmente. Se quiser, tem havido muita indefinição na liderança da ADSE. Houve uma alteração no modelo de liderança da ADSE que se traduziu em alguma confusão e, portanto, nós julgamos ser
útil e vantajoso que a liderança da ADSE tenha autonomia para tomar decisões e tenha, de facto, olhe para a sua sustentabilidade como um processo de médio e longo prazo que têm de ser responsabilizados e que têm de ser responsáveis pela boa execução. O Grupo Lusíadas teve durante 14 anos o contrato de gestão do Hospital de Cascais em regime de parceria público-privada. Depois acabaram por sair. Em termos gerais, como é que considera a alteração de postura do Governo relativamente às PPP e à utilização desse sistema? Não acabaram, mas enfim, ficaram de certo modo em stand-by ou suspensas. Então, deixe-me falar um bocadinho das PPPs. É algo que eu tenho muito querido. Eu fui presidente do Hospital de Cascais durante uns anos e, portanto, tenho muito orgulho naquilo que tem sido o percurso do Hospital de Cascais. O Hospital de Cascais foi várias vezes vencedor do melhor hospital na sua categoria pela entidade reguladora da saúde e, portanto, foi um hospital e é um hospital de referência no Serviço Nacional de Saúde. O modelo das PPPs é um modelo que deve ser avaliado, se quiser, em dois âmbitos distintos, se não mais. Os dois âmbitos são, primeiro, numa lógica denominada value for money, o valor para o Estado da parceria. E nesse valor para o Estado da parceria, deixe-me dizer que o Hospital de Cascais, em 14 anos, traduziu-se numa poupança para o Estado de cerca de 230 milhões de euros. É muitíssimo substancial. Paralelo a isto, mas isto não, de alguma forma, limitou o resultado clínico do hospital. Porque o Hospital de Cascais foi, como eu disse há pouco, inúmeras vezes vencedor na sua categoria do melhor hospital do país, este reconhecimento feito pela entidade reguladora da saúde. Eu acho que há uns números que, de facto, demonstram aqui a dimensão da PPP. Nós tivemos cerca de 2 milhões de consultas durante estes 14 anos. Tivemos 2,2 milhões de urgências, 32 mil partos, fizemos 135 mil cirurgias e, reparem, tudo isto feito abaixo do custo público comparado. Mas ainda assim decidiram não continuar. Bom, este contrato do Hospital de Cascais era um contrato que permitia duas coisas. E a primeira é absolutamente crítica para qualquer setor, para o privado, com naturalidade, que é a sustentabilidade económica. Permitia que o modelo em si fosse sustentável do ponto de vista económico. E o novo concurso já não? E o novo concurso já não. Nós tivemos a oportunidade de avisar... Mas foi propositado? Eu não consigo saber qual foi a intencionalidade do preço. Mas... Estava a correr tão bem, não é? Não, espera aí, mas eu vou-lhe dizer, o contrato de Cascais teve um contrato inicial de 10 anos, foi prolongado mais 4 e foi lançado um novo concurso. No novo concurso foi adicionado um conjunto de novas valências e novas áreas de influência. E nós fomos a concurso. O Grupo Lusíadas apresentou-se a concurso, naturalmente orgulhoso do trabalho que tinha feito nos 14 anos e com a expectativa de poder continuar a servir a população de Cascais e de Sintra como tinha vindo a servir, ampliando aquilo que era o seu objeto. Quando apurámos o custo, fizemos todas as contas para o novo período de 10 anos, considerámos que a conta era altissimamente deficitária. E fomos abordar o Ministério da Saúde dizendo, atenção, nós temos esta percepção de que a conta é muito deficitária e, portanto, vamos pedir uma avaliação de peritos internacionais às nossas contas para perceber se estamos a calcular bem ou a calcular mal. E a conclusão foi exatamente a mesma que a nossa e fomos entregar isto ao Ministério da Saúde. Atenção, nós não vamos conseguir, se vocês vão manter esta expectativa de custo, nós não podemos ir a jogo. E não fomos a jogo exatamente por essa razão. Mas os espanhóis da Ribeira Saúde foram a jogo e entenderam que havia condições adequadas. Como é que justifica esta diferença de entendimento em relação ao mesmo hospital? Foi o único participante no concurso que ficou. Portanto, só houve uma proposta apresentada. Com as mesmas regras, as regras não foram alteradas. As regras não foram alteradas, houve uma única, um processo que se queria concorrencial, não teve concorrência, ninguém apresentou proposta por considerar que o modelo não tinha viabilidade. Os espanhóis, provavelmente devido à experiência que têm, provavelmente devido à escala que podem eventualmente ter, consideraram que conseguem fazer um período de 10 anos naquele contrato. Eu relembro que me parece que ter um operador espanhol a gerir um hospital do SNS com nenhuma presença em Portugal
Nós, na altura, dissemos isto ao Ministério da Saúde, parece-me arriscado. Parece-me que estamos a ter uma entidade com muito pouca capacidade de capilaridade, com muito pouca capacidade de reter profissionais em Portugal e de atrair novos profissionais, porque só tem o Hospital de Cascais. E isso comprovou-se, enfim, ou não? Acabou o primeiro ano do novo contrato, eu não conheço ainda as contas do Hospital de Cascais, não tenho feedback, mas eu desejo que corra bem, eu desejo que de facto a população continue a ser servida com a qualidade que foram até agora. A equipa, que era a equipa Lusíadas do Hospital de Cascais, ficou na parceria público-privada, mas eu tenho muita confiança que aquela equipa fará o possível para garantir a excelência de cuidados que habituou aquela população a ter. Entretanto, estamos aqui num processo político e, portanto, a saúde tem sido tema da campanha. A AD já disse que este tipo de gestão é para voltar, enfim, voltar, e o próprio líder do PS também. Vocês estariam interessados e disponíveis para regressar a este modelo de gestão, numa oportunidade que houvesse? Sim, repara, o Grupo E Lusíadas está acha disponível. que deve haver aqui algumas que deixaram de ser, que deveriam voltar a ser, eventualmente? E eu acho que o modelo da parceria público-privada provou, como grande nota foi vantajoso a todos os níveis. Vantajoso, como eu disse há bocado, se quiser, naqueles dois grandes padrões. Primeiro, para o Estado, representou poupança, eficiência para o sistema. Segundo, para a população, criou os melhores hospitais que havia em Portugal. Os hospitais em regime de parceria pública foram constantemente nomeados para os melhores hospitais do país. Portanto, estão disponíveis para voltar? Portanto, estamos disponíveis para avaliar, mas, novamente, o setor privado é muito sensível à sustentabilidade. Aquilo que nos aconteceu a nós no contrato de parceria público-privada de Cascais, que fomos impossibilitados de apresentar uma proposta porque a mesma não se representava, não era sustentável na nossa objetiva, se acontecer, naturalmente, nós não conseguimos ir a jogo. Claro. E reverter, ou enfim, voltar a ter PPPs faria sentido naqueles que já foram e deixaram de ser, por exemplo? Eu julgo que sim. Eu julgo que a avaliação que foi feita foi sempre muito positiva. Havia um Porque desequilíbrio... o que tem assistido agora, por exemplo, no caso de Loures, é uma situação de caos, não é? Sim, sim. Portanto, o meu ponto houve uma intenção... O contrato de parceria público-privada tem de ter três coisas. Tem de ser vantajoso para o Estado, tem de ser vantajoso para a população e tem de ser sustentável para o privado. Se uma destas não estiver em cima da mesa, então não faz sentido manter. Aqui o que nós vemos hoje em dia é que existem áreas em que parece que há uma necessidade para o Estado, o custo está a subir, este é o maior orçamento de sempre, 13 mil milhões para o SNS, este ano, 2024, é o orçamento de Estado, portanto o custo está a subir, é necessário medidas de eficiência e, portanto, o modelo faz sentido. Temos visto enormes disrupções a nível do Serviço Nacional de Saúde e com a população a não ter acesso a cuidados, portanto, parece-me haver uma necessidade de acessibilidade. E, por último, tem de se garantir é que o modelo que se vier a querer adotar tem de ser sustentável para o parceiro. O novo Hospital de Lisboa Oriental, por exemplo, tem uma concessão da PPP para a construção e manutenção, mas não para a gestão clínica. Isto faz sentido? Ouça, parcerias público-privadas têm dois grandes intencionalidades. Na componente da construção, parece-me ser apenas uma componente financeira, em que reduz o endividamento do Estado, em que reduz a dívida do Estado. O Estado não investe diretamente, põe um privado a investir e depois faz um contrato de manutenção a 30 anos. É um modelo financeiro, do ponto de vista financeiro, poderá fazer sentido em determinadas alturas, consoante a estratégia do Estado. A componente da gestão visa outra coisa completamente distinta, como eu disse. Mas é aí que temos tido problemas naquelas que eram PPP e deixaram de ser, não é? E daí os partidos estarem todos a falar do modelo de parcerias em que, repare, durante o tempo de Covid, todos os hospitais tiveram disrupção, tiveram limitações. O Hospital de Cascais nunca fechou as portas. O Hospital de Cascais nunca fechou a sua maternidade. O Hospital de Cascais nunca fechou a sua urgência. Isto são vantagens do modelo. Alguma vez pensou, com tantos anos de experiência, ver uma urgência de um hospital público a fechar? Não. Acho que tem que haver, de facto, aqui um conjunto de alterações no Serviço Nacional de Saúde para que se garanta que nós temos de ter outro tipo de oferta. Não é possível nós continuarmos a aumentar o número de hospitais públicos. Não existe capacidade instalada para ter mais componentes físicas, tem que se reduzir o nível de urgências, tem que se aumentar os profissionais nas urgências e capacitar as urgências. O que está a acontecer, repare,
Se contar em Lisboa o número, por exemplo, de maternidades, contar o número de maternidades que temos em Lisboa com o número de maternidades que tínhamos há 20 anos atrás e o número de partos que temos em Lisboa, com o número de partos que tínhamos há 20 anos atrás, só no setor público, porque há 20 anos atrás era só o setor público, e aquilo que é hoje em dia, vamos ver muitíssimo maior número de salas de parto, muitíssimo maior necessidade de recursos, porque para manter um serviço de urgência obstétrica aberto é necessário um conjunto de profissionais num regime de 24/7 e, portanto, é do ponto de vista de recursos humanos muito oneroso para fazer o menor número de partos. E, portanto, isto traduz-se numa insustentabilidade do sistema. Portanto, tem que haver um conjunto de decisões políticas, se quiser, de poder criar eficiência. Repara, o Grupo Lusíadas, há 2 anos atrás, tinha 2 maternidades na região de Lisboa. Hoje em dia tem uma. Nós fechámos uma maternidade e centralizámos a atividade, ampliámos a outra e centralizámos. O objetivo é criar eficiência. O nosso tempo está quase a terminar, mas vamos falar precisamente sobre o grupo e as contas e a expansão do Grupo da Saúde, que comprou recentemente as clínicas Dr. Wells à Sonai, abriu um novo hospital em Vila Moura, investiu em vários outros. Que expansão adicional podemos esperar da Lusíadas Saúde em 2024? Bom, 2024 vai ser o ano da execução, de facto, destes anúncios. Ou seja, nós abrimos o ano passado apenas Santa Maria da Feira e, portanto, este ano já abrimos Monsanto, o Hospital de Monsanto. É uma aposta clara do Grupo Lusíadas na componente da saúde mental, que é uma componente que Portugal tem o pior registro da União Europeia nesta área, portanto, é claramente um posicionamento do grupo nesta área. Já abrimos Vila Moura, no passado dia 8 de fevereiro abrimos o Hospital Lusíadas Vila Moura. Vamos abrir, eu diria, no verão, expectavelmente, o Hospital Lusíadas em Passos Ferreira, vamos abrir o Hospital Lusíadas no Carregado, ao pé do Campera, e, portanto, são áreas em que nós consideramos que existem assimetrias no acesso a cuidados de saúde por parte da população. Não existe alternativa local. Quanto é que vão investir este ano? Bom, este ano, só nas unidades existentes, vamos investir 38 milhões de euros. Portanto, nas unidades existentes. Isto exclui as unidades novas. Ou seja, nós nas unidades que existem vamos investir 38 milhões. As unidades novas têm um modelo de negócio ainda que está em construção ainda. Portanto, o montante total não está apurado. Nós, para o norte do país, só para a componente a norte do país, em que já fechámos aquilo que é a nossa expectativa de investimento para 2024, estima-se em 60 milhões de euros. Há mercado para tudo isto? Referiu as necessidades locais, mas há mercado para que justifique toda esta aceleração? Não é só o Grupo Lusíadas Saúde, há vários grupos rivais a investir fortemente neste momento? Claro, a resposta é sim. Nós sentimos uma grande assimetria em certas áreas, em certas regiões do país, e é nessas regiões em que estamos a investir. Existe também, dentro das grandes cidades, muitas vezes necessidades em áreas específicas. Veja o Hospital Lusíadas Monsanto, é claramente o colmatar de uma necessidade que nós temos, nós sentimos, e para o qual não tínhamos uma oferta adequada. Portanto, a resposta é, sempre que nós sentimos que existem assimetrias no acesso a cuidados de saúde e em que o grupo pode, de facto, acrescentar valor ao sistema de saúde, aí iremos investir. Portanto, aquilo que nos disse aqui foi que este ano a execução do que anunciaram, sobretudo em 2023. O que eu lhe pergunto é se vamos assistir a mais anúncios de aberturas em 2024 com vista a 2025. Vamos. A resposta é sim. O grupo vai continuar a investir? Vai continuar a investir. Deixe-me se calhar voltar um bocadinho atrás, ao final de 2022, quando fomos adquiridos pelo Grupo Vivalto Santé. Aquilo que o Grupo Vivalto viu no Grupo Lusíadas foi uma enorme capacidade de contribuir para o sistema. Um serviço de saúde de excelência, uma missão alinhada com a missão da Vivalto Santé, uma responsabilidade social muitíssimo vincada, uma aposta na sustentabilidade a longo prazo muitíssimo marcada e, portanto, disse, sim senhora, vocês têm um alinhamento total com aquilo que são os objetivos da Vivalto Santé e, portanto, temos é de ampliar aquilo que é a nossa oferta, porque a oferta está muito limitada. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer é vindo a pôr em prática esse plano de expansão, basicamente expandindo para áreas onde existe, de facto, carência. Nós, naturalmente, como
como calcula, não vamos pôr um hospital onde não existe necessidade para ter um hospital. Portanto, vamos pô-lo ou vamos tentar procurar aumentar a nossa oferta nessa área nas situações em que sentimos que os portugueses têm necessidade de ter acesso a cuidados privados de saúde. Isto tem que ver também com os problemas que têm sido vividos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, há necessidades específicas, mas é também decorrente de falta de resposta do Estado ou não? Da saúde? Se calhar a sua expressão também é crítica aqui. Sim, a resposta é há duas questões de fundo, que é, existe uma assimetria de cuidados, de disponibilidade de cuidados para a população, há uma maior procura, portanto as pessoas estão mais conscientes da sua necessidade de saúde, eu vou utilizar um estrangeirismo, há um backlog de atividade que não foi realizada e que necessita de ser realizada e, portanto, esta oferta também tem a ver, naturalmente, em parte, com algum bloqueio que existe a nível do Serviço Nacional. Há também um lastro da pandemia aqui por resolver. Isso. Como é que vão terminar 2023 em termos de resultados? Vamos terminar bem, vamos terminar em crescimento sobre 2022. Portanto, 2023 foi o maior ano de sempre da Lusíada da Saúde. O grupo conseguiu servir mais portugueses e ter, naturalmente, com isso, maior volume de negócios. Crescimento de quanto em 23? Quanto Agora, é que vão crescer? Ou quanto é que cresceram em 23? Quanto é que crescemos? O grupo Lusíadas conseguiu crescer o seu resultado em cerca de 70%. Para que faturação? 370 milhões, e em que nós trouxemos o resultado operacional, se quiser, o resultado líquido, cresceu mais que proporcionalmente. Ou seja, fruto de um conjunto de medidas de eficiência do grupo, que tem vindo a apostar. Nós passámos por um processo de venda que, como calculo, é altamente disruptivo, provoca inúmeras incertezas a nível dos recursos humanos. Os grupos de saúde são essencialmente grupos de pessoas, portanto, nós temos a nossa maior fatia de custo, naturalmente, é pessoas, são mais de 50% da estrutura de custo do grupo é recursos humanos. São mais de 6 mil, não é? São mais de 7 mil pessoas que trabalham dentro do grupo e este número tem vindo a crescer de forma acentuada, só agora com a aquisição das clínicas Dr. Wells adicionámos cerca de 700 profissionais de saúde, dos quais 350 são médicos, portanto, estamos a falar de uma adição importante à dimensão humana do grupo e que agora, no princípio desta semana, redenominamos toda a nossa oferta na área da saúde dentária para a nova marca a EDOC, que vai se posicionar de forma inovadora no mercado da saúde oral. Portanto, 370 milhões, disse-me, em relação a 2023 e para este ano? Vamos ultrapassar a fasquia dos 400 milhões em 2024. Temos desafios a nível da rentabilidade e, portanto, da eficiência. Como sabe, este ambiente de inflação que vivemos é muitíssimo desafiante na área da saúde. A componente de recursos humanos é uma componente importante. Quando há bocado falámos também das alterações a nível do Serviço Nacional de Saúde, nós esperamos ter impacto, ou seja, isto vai ter impacto a nível concorrencial que referiu. Naturalmente faz parte para nós da atividade normal e, portanto, vai criar um desafio de um lado, vamos ter que ganhar a eficiência do outro. Como é que está agora a questão dos preços dos materiais na saúde? Mudou radicalmente, não apenas o preço, mas mudou também a capacidade do sistema. Ou seja, toda a cadeia de valor ficou muito mais constrangida e nunca mais estabilizou, até agora ainda não estabilizou, para modelos anteriores à pandemia. Portanto, nós hoje temos variações. Os custos continuam a ser muito elevados. Os custos continuam a ser bastante diferentes, muito mais altos. E a escassez também. A escassez e a ausência de certeza na entrega. Portanto, esse tem sido desafio. Constrangimentos nas cadeias logísticas. Repare, o ambiente geopolítico não é vantajoso. A componente da guerra na Ucrânia, todas as sanções têm sido postas à Rússia, a componente da guerra recente na Palestina e com Israel, tudo isto tem criado em grandes fluxos de abastecimento que vêm da Ásia, da Europa, estão prejudicados ou, se quiser, afetados. Portanto, temos sentido muito, quer um agravamento, quer uma disrupção na entrega. Porquê parece que há da vossa parte um acelerar em termos de investimento, de querer crescer rapidamente? Isto tem a ver portanto, com essa nova aquisição ou esta nova liderança do grupo, digamos assim? Tem. Nós éramos parte da United Healthcare. A United Health Group é
o maior operador de saúde do mundo, é um colosso mundial e, portanto, naturalmente americano, que tinha, se quiser, menos conhecimento daquilo que é o setor da saúde na Europa e em Portugal. A Vivaldi Santé é um operador, é o terceiro maior operador em França, é absolutamente conhecedor do mercado europeu, dos modelos de saúde que imperam na Europa e, portanto, houve aqui um reconhecimento daquilo que é as qualidades intrínsecas do Grupo Lusíadas e houve uma aposta da Vivaldi Santé. E a quem é que vocês querem tirar mercado? A quem é que nós queremos tirar? Sim. Nós consideramos que podemos preencher mercado, primeiro que tudo. Há mercado por preencher e é esse mercado, quando eu há bocado falei das assimetrias de acesso, é o preenchimento de mercado. E depois a quem é que nós queremos tirar mercado? Aos nossos concorrentes, claramente. Temos mesmo a terminar, mas há ainda aqui duas questões muito rápidas. Gostava de saber qual é que é a sua percepção de como é que a saúde tem sido tratada na campanha eleitoral pelos partidos, em termos gerais. Bom, a mim parece-me que há algum dogmatismo que tem havido historicamente sobre a saúde. A saúde é um tema crítico e é a interseção entre aquilo que é um bem social e um negócio que necessita de sustentabilidade e, como tal, gera sempre estas tensões. Nós temos visto muitas declarações de princípio que depois têm dificuldade de execução. Parece-me também que há um reconhecimento por parte de alguns dos partidos de modelos que já provaram, nomeadamente do tema das PPPs. Parece-me que existe na normalidade dos partidos um reconhecimento que este tipo de parcerias ou modelos de parceria alternativos devem voltar, devem ser vistos e deve cada vez mais, parece-me que há um maior reconhecimento de que a saúde não pode ser alvo de políticas ideológicas, tem de ser alvo de políticas de execução, de políticas de tratamento dos portugueses, porque é isto que nós precisamos. Então, isso significa que a direita serve melhor aquilo que acaba de dizer do que a esquerda? Não, repare que todas as parcerias público-privadas existiram com governos de direita e com governos de esquerda. Portanto, a ideologia política... Conseguem-se entender bem? Conseguem-se entender na componente da saúde. E vocês também, enquanto privados? E nós também, enquanto privados. Obviamente que os extremismos levam sempre a situações de pouca sustentabilidade, mas são extremismos. E, como tal, têm de ser considerados extremismo. E qual é que deve ser o perfil do novo Ministro da Saúde? Deve ser alguém que reconheça a existência daquilo que temos hoje em dia em Portugal, que é o Sistema Nacional de Saúde. Tem de ser alguém que acredite nesta visão holística, articulada, abrangente do Sistema Nacional de Saúde e que não tenha ideologias naquilo que é a necessidade de prestar cuidados à população. E, portanto, se isso acontecer, o que vamos ter é um aumento da confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde, que é isto que nós queremos. Nós queremos que os portugueses sintam que, quaisquer que sejam as suas necessidades ao longo do seu período de vida, têm uma resposta adequada. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Universidade de Lusíada. É uma universidade que poderia vir a acontecer se o grupo continuar a crescer e a investir na componente de formação. Vieira de Almeida. Foi onde eu comecei a minha formação. É um escritório que eu tenho o maior reconhecimento e agradecimento. Melo Saúde. Novamente, o meu percurso profissional foi por aí que avançou. Um grande player no mercado, muito reconhecimento também pelo trabalho. Manuel Pizarro. Um ministro que ficou com a sua vida encurtada, mas que tinha uma ambição de fazer diferente. Novo aeroporto. Existe? Corrupção. Algo que todos devemos combater de forma muito frontal. Inteligência artificial. Ainda é uma pergunta como é que vamos integrar tudo isso na nossa vida. Pais 21. Uma associação com enorme ambição e enorme mérito. Foo Fighters. A nossa banda de rock do Grupo Lusíadas. Rugby. Um desporto que me ensinou muito na vida e que foi uma escola para mim, e resiliência, se quiser. Mar. Onde eu estou ligado. É a minha casa. Família. É o meu valor mais íntimo, mais próximo. Pai. Uma figura de proa que moldou muito quem eu sou hoje. Desejo. Ser feliz. Futuro. Confiante. Saudade.
Não sei definir. Essa palavra saudade agora baralhou-me com a saudade. Portugal. Portugal, uma ambição, crescimento e confiança. Vasco Antunes Pereira, muito obrigada por ter estado aqui com a Obrigado. Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO do Grupo Luzia da Saúde em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.